Lula teve uma ótima notícia econômica porque o mercado aumentou a projeção de crescimento do PIB para 2023 e com a queda da inflação, Lula tem tudo para ter um bom desempenho econômico, melhorando assim a sua aprovação, que dá mais força para ele enfrentar Arthur Lira e o Congresso conservador. Alguns comentaristas políticos parecem que ainda não entenderam que essa é justamente a prioridade de Lula, melhorar a inflação. Vera Magalhães, por exemplo, disse que o governo Lula patina, mas vai bem na economia. Claro, porque Lula está priorizando justamente a pauta econômica. E você vai colocar nos comentários, você gostou dessa notícia de melhora no PIB? A sua vida está melhorando ou não com o governo Lula? Eu quero também que você coloque se você concorda que o Lula deve priorizar a economia. Deixe o seu like se você gostou dessa notícia do PIB crescendo e se inscreva no canal. Essa prioridade do Lula a respeito da economia já foi apontada lá atrás, antes mesmo do Lula tomar posse, durante o governo de transição. A grande prioridade de Lula sempre foi a economia. Lula falou desde durante a campanha, o nosso objetivo é fazer a população melhorar. Esse é o ponto central de Lula. Lula quer atrelar o crescimento econômico com a melhora social na vida da população, principalmente a população de baixa renda. E é por isso que todas as ações de Lula são focadas em priorizar a economia. Lula pode até abrir mão de outros segmentos na hora de negociar, aceitando pequenas derrotas, como aconteceu com o desmembramento do Ministério ou o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Mas a pauta de Lula a prioridade é sempre a economia. Foi assim com a aprovação do arcabouço fiscal, é com a reforma tributária e vai ser ao longo do governo. Então, quando eu vejo alguns comentaristas políticos como Vera Magalhães fazendo algumas críticas ao governo Lula, fica muito claro que a Vera não entendeu qual é a prioridade do governo Lula. Porque ela disse o seguinte, olha, no plano econômico, o governo Lula vai bem, mas no plano político, o governo Lula vai mal. Pera lá! Como que Lula vai mal no plano político, sendo que a prioridade dele, que é a parte econômica, tá passando, tá sendo aprovada? O arcabouço fiscal passou, o Minha Casa Minha Vida passou, o Bolsa Família passou. É óbvio que Lula vai bem na parte econômica, porque é justamente a prioridade do governo. Lula sabe muito bem que o Congresso é um Congresso centro-direita, que a Câmara dos Deputados é uma Câmara conservadora, que há uma mudança nos eixos de poder, que a Câmara com o Bolsonaro ficou mais forte por conta do orçamento secreto, o controle maior do orçamento da União. As pessoas acham que o Lula é um neófito da política, mas é óbvio que ele não é, ele entendeu isso, mas ele tem, justamente por ter entendido isso, tem priorizado a economia. Pô, então assim, eu vejo algumas críticas tão pueris a respeito do atual governo que chega assim, dá um embaraço. Eu fico sinceramente envergonhado e constrangido lendo algumas figuras que se consideram os bambambãs da crônica política falando a respeito do Lula. O Lula teve derrotas na Amazônia. A Amazônia é importante para o Lula. Igual os artistas começaram a falar da Amazônia, eles têm que protestar mesmo, mas a Amazônia é importante para o Lula. Só que entre a Amazônia e a pauta econômica, que é aumentar emprego, reduzir a pobreza, levar refeições para a mesa das pessoas, o Lula vai priorizar, por óbvio, a pauta econômica e a melhora social. Se for para reduzir a fome, o Lula vai reduzir a fome, mesmo que tenha que sofrer em outras áreas, porque o Lula entende como funciona o Congresso e governar é priorizar. Não tem como você não criar uma hierarquia nos principais pontos a serem negociados com esse Congresso, que é um Congresso adversário do Lula, podemos colocar assim, pelo menos nos pontos ideológicos. E é justamente por saber priorizar que hoje o mercado projetou um crescimento do PIB de 2% ou superior a 2% para 2023, porque Lula está sim sabendo governar. Esse vai ser o maior crescimento desde 2013. Em 2013 nós tivemos um crescimento de 3%. Mas em 2021 nós tivemos um crescimento de 5%. Mas foi um crescimento após o período de recessão de 2020, o ápice da pandemia. Nós tivemos uma queda aí de 3%. Mas logo depois nós tivemos um PIB muito pequeno, que foi o ano de 2022, e agora nós podemos ter um PIB de 2% como o mercado já está priorizando. Isso é muito bom, porque Lula é avaliado por questões econômicas, porque como vocês sabem, nós falamos muito aqui no canal, a população ela avalia o Executivo Federal justamente pela parte econômica. E outro ponto que tem melhorado é a redução da inflação. A inflação nesse início de ano tem se reduzido, o próprio Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem feito projeções
que a inflação vai estar totalmente controlada em 2023. Então isso melhora a aprovação de Lula, melhora uma percepção da população brasileira com relação ao seu próprio consumo, com relação aos preços, e isso tudo tende a beneficiar o Lula. É muito importante esse desempenho da inflação atrelado também ao desempenho econômico do PIB. Então a economia cresce, a inflação cai e, por consequência, a avaliação do governo tende a aumentar. Nós fizemos um comentário muito breve desse IPEC que saiu recentemente, link aqui no card se você tiver mais interesse em ver a minha análise sobre a pesquisa do IPEC mais recente sobre a aprovação do governo Lula. Mas se a economia melhorar, a aprovação tende a melhorar e o Lula fica, por óbvio, mais fortalecido. O fortalecimento de Lula é fundamental para negociar com o Congresso. Quanto mais aprovado o Lula estiver, menos força o Arthur Lira ou os congressistas terão para querer chantagear ou fazer uma negociação mais dura, porque eles vão estar negociando com um político popular, um político que em 2024 vai poder ajudar justamente ali com as disputas municipais. Então, essa melhora da economia é fundamental. Ah, Lula teve derrotas tal nessa negociação com o Congresso. Não derrotas em áreas fundamentais, em áreas prioritárias, como no caso da economia. Tanto que o Arthur Lira tentou peitar Lula para pegar o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Lula falou não. Não. E se hoje Lula tem condições de peitar o Centrão, peitar o Arthur Lira dessa forma, se a popularidade aumentar, então Lula vai ficar ainda mais fortalecido, podendo ter até mesmo força para conseguir atingir a sua grande meta, que é a redução da taxa Selic. Taxa Selic, que é a taxa de juros, em 13,75%. É justamente esse ponto que o Lula precisa reduzir. O Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, ele falou do crescimento do PIB e também falou da redução da taxa de inflação. Falou isso como indicadores de uma possível mudança na taxa de juros no futuro, mas ele não falou quando que vai acontecer esse corte na taxa Selic. Nós sabemos que o Roberto Campos Neto, ele é uma espécie de infiltrado bolsonarista dentro do governo Lula, porque ele não faz parte desse pacto social que o governo Lula criou com o Congresso, com a Fiesp e com vários setores da sociedade. O único elemento que falta para fechar o pacto é justamente o Roberto Campos Neto, porque ele segue justamente os preceitos de Paulo Guedes, de Bolsonaro, porque ele foi colocado no governo ou no Banco Central pelo governo anterior. Na próxima semana, no dia 20 e 21, nós teremos a reunião do Copom, a reunião que vai decidir se a taxa de juros vai se manter ou vai ser reduzida. Apesar de todos os indicadores e toda a expectativa pela redução na taxa de juros, a previsão é que ela seja mantida em 13,75%. Uma taxa assim catastrófica, principalmente para o varejo, porque ela encarece a tomada de empréstimo. Luiza Trajano e outros segmentos do varejo criticaram Roberto Campos Neto por conta da taxa Selic elevada, mas ele não está nem aí, porque o Roberto Campos Neto, ele defende os interesses do capitalismo financeiro, que é justamente aquele capitalismo que vive da rolagem da dívida, pagamento de juros e não da venda de mercadorias. Então, se o varejo vai de mal, vai a pior, Campos Neto e os capitalistas financiarizados não se importam com isso. Ele é um problema, e se Lula tiver mais força, quem sabe não tem como haver uma pressão para a antecipação da saída do Campos Neto.